Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um módulo da nossa escola Casa do Pão. E, como a gente falou no nosso primeiro módulo, nós vimos a história da igreja no módulo 1, vimos a história da igreja desde a igreja apostólica até a igreja na Idade Média. Hoje nós vamos começar falando da história da Reforma até a igreja moderna atual, né? Até a igreja contemporânea. Então nós vamos dar alguns minutinhos só para alguns irmãos irem chegando e já iniciaremos nossa aula. Eu queria começar mostrando a nossa bibliografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Renascimento. Então um livro que a gente está utilizando é esse aqui, da coleção Quero Saber. O Renascimento, uma Europa renovada através das obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Sanzio, Rafael Sanzio. É um livro muito bom e tem muitos exemplos de como foi as pinturas, as mudanças de paradigma da Idade Média para a Idade Moderna, né, com o Renascimento, que é a transição, obras famosas de Da Vinci, Mona Lisa. É um livro muito bom, recomendo muito esse livro, tá? Outro livro que a gente está usando de base é o Cristianismo através dos séculos, do Early Carnes. Um nome difícil de pronunciar, mas um livro muito completo. Fala até da igreja moderna. Outro que a gente usou no módulo passado foi o do Gonzales, a história ilustrada do cristianismo, do Justo Gonzales, mas só que ele vai só até a Idade Média. E tem um volume 2 que eu não tenho ele. Então foi muito usado também. E o último é esse do Roger Olson, A História da Teologia Cristã. Um autor muito conceituado, um dos poucos autores arminianos que escreve sobre a história da igreja. Um livro muito bom. Bem, então essa é a nossa bibliografia, tá? E hoje nós vamos começar com a vida dos pré-reformadores, que são aquelas pessoas que vieram antes dos conhecidos reformadores, né? Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox na Escócia e vários outros lugares. E esses pré-reformadores foram homens que vieram em um outro tempo, ainda na Idade Média, ainda não tinha uma estrutura intelectual, social, econômica, porque a reforma é um conjunto de fatores que culminam na reforma. Então esses homens vieram com as mesmas ideias dos reformadores, porém em outra época, numa época em que a sociedade ainda não estava preparada para esse movimento mais amplo, que foi a Reforma Protestante. Eu queria só relembrar alguns pontos da última aula que a gente viu. A gente viu que no final da Idade Média, alguns autores chamam a Alta Idade Média, a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, estava muito em crise por causa da Inquisição, que matou muita gente, por causa do cisma do Ocidente, além do cisma do Oriente em 1054, que dividiu a Igreja em Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Depois teve o cisma do Ocidente. A Igreja Católica se dividiu em 2 papas. Teve um momento que houve até 3 papas. Então, um continuou em Roma, o outro foi lá para Avignon, na França. Esse é o período chamado de período babilônico da Igreja. E durante muito tempo, mais de 50 anos, a Igreja ficou dividida. A Igreja Católica Romana ficou dividida entre si. Então foi um momento de muita turbulência, muitos impostos papais, muita corrupção no papado também por busca de poder, né? Papas fazendo coisas que biblicamente
não se justificaria, né, matando para chegar no poder, usurpando o poder de outro papa. Então, foi um momento muito conturbado para a Igreja Romana e a gente vê os desvios doutrinários também, que desde o início da Idade Média, desde o início de Constantino, a Igreja veio abraçando ensinos de outros povos que não eram bíblicos, e tudo isso foi culminando na perda de credibilidade da Igreja Católica Romana. E aí a gente chega na idade, no Renascimento, que é o primeiro período que a gente vai estudar hoje. Então, relembrando só alguns movimentos que existiram desde Constantino, no ano 313 depois de Cristo, a reforma são ideias que Lutero não inventou essas ideias. Desde Constantino já tivemos os movimentos dos donatistas e dos monges que começaram a perceber o problema que iria dar o envolvimento da igreja com o Estado. Então os donatistas já começaram a denunciar a riqueza que começou a entrar na igreja desde Constantino, porque ele era um imperador pagão com seus costumes romanos pagãos, e aí começou a construir igrejas gigantescas que não tinham até então na história da igreja durante 300 anos. Começou a entrar pessoas muito poderosas na igreja, não só de cargos, não só de estrutura política, mas de dinheiro, de poder aquisitivo, né? E isso assustou muitos membros, hein? E aí surgiram o movimento dos donatistas, que foi um grupo de crítica à igreja que estava se associando agora a Constantino, que tinha, entre aspas, se convertido, né? E outro movimento foram os monges. Os monges surgiram exatamente com uma intenção de crítica, de denúncia a essa igreja que estava se envolvendo com o Estado de forma muito perigosa. Então os monges saem desse local, saem das cidades e começam a ir para os desertos, né? Principalmente os monges orientais, que foram mais para o deserto. Então, desde o século IV, nós temos movimentos de crítica e de não revolta no sentido de querer pegar em armas, mas de discordância da igreja oficial, né, que agora estava se envolvendo com o Estado, se ficando cada vez mais poderosa. No século XI também começaram a aumentar esses movimentos, porque a sociedade agora já estava entrando numa outra fase, a igreja já estava muito corrompida, a liderança estava muito corrompida. Então, a partir do século XI, começa a aumentar o número desses movimentos de pessoas querendo mudar a estrutura da igreja, porque estavam vendo que eles estavam se distanciando da verdade bíblica. Então surgiu Berengário no século XI, surgiu Pedro Bruz, surgiu Arnaldo, todos esses foram pessoas que foram rejeitadas pela igreja oficial e foram excomungadas pela igreja oficial, né? No caso aqui já era romana, já estava muito envolvida com Roma. Tivemos também um dos mais fortes, o Pedro Valdo, que deu origem aos valdenses, e esses valdenses eles permaneceram por muito tempo, esses valdenses. Eles começaram a criticar mais uma vez a riqueza na igreja, o abuso do poder papal. O outro grupo que deu origem, inclusive, à Inquisição no século XI, século XII mais ou menos, foram os cátaros, que começaram a fazer esse movimento de crítica à igreja, e aí começa a surgir o Tribunal do Santo Ofício, que a Igreja Católica Romana cria para perseguir essas pessoas que estavam criticando a autoridade papal, os abusos do Papa, e nesse momento também surge a interpretação oficial da Igreja Católica Romana, que eles chamam de... não é catecismo, me fugiu o nome aqui agora, mas
é um termo que eles usam para expressar a interpretação oficial da igreja. Então ninguém poderia discordar dessa interpretação oficial da igreja. E esses grupos, até então, eles foram suprimidos porque a igreja, nesse momento, século XII, século XIII, ainda tinha muito poder. O declínio do poder da igreja foi um processo bem, bem longo e bem gradual. Isso culmina na reforma, mas começa já no século... Começa lá com o luto com Constantino, mas perde um pouco de força na Idade Média e depois no século XII começa a voltar. E nesse momento a gente está vivendo um momento do Renascimento, que foi uma tendência cultural, começa muito lá no norte da Itália, que o Olson, nesse livro, ele chama de uma tendência ou estado de ânimo da elite cultural da Europa. Foi uma reação contra o controle opressivo sobre a cultura de governantes e clérigos corruptos e aproveitadores. Então, o Renascimento foi um movimento cultural que não surgiu na igreja, é um movimento cultural fora da igreja, que começou a questionar a autoridade, inclusive. Né? Eles estavam já há 1000 anos sob o domínio da Igreja Católica Romana, que dominou todas as áreas da cultura, e o homem, o ser humano nesse período, ele começa a se rebelar, ele começa a se sentir tão oprimido que começa a falar, mais pessoas começam a falar. Se você está vendo essa aula no YouTube da Igreja Pão da Vida, que vai ficar disponível, inclusive, com os slides, se você está acompanhando ao vivo, pelo Instagram, você está me vendo apenas. Mas no YouTube eu estou gravando essa aula com os slides, para você acompanhar depois com os slides, tá bom? E essa imagem aqui na tela, ela reflete duas imagens da mesma cena, só que uma é da Idade Média e outra é do Renascimento, mostrando como que há uma mudança de paradigma do homem medieval para o homem renascentista. Então aqui é a anunciação a Maria, né, o anjo Gabriel na imagem da esquerda, é a anunciação a Maria aqui, e a pintura da Idade Média mostra que, primeiro, a predominância de arte era por pinturas sacras, pinturas de momentos religiosos. André entrou, seja bem-vindo. André, Clayton, sejam bem-vindos aí. Então a pintura era basicamente para expressar o sagrado na Idade Média. E aí no Renascimento, que é essa pintura da direita aqui, ó, começa-se a mostrar profundidade, começa-se a ver um realismo maior. O ser humano começa a tomar mais lugar. Então aqui o foco é mostrar o sagrado com pinturas mais simples. Aqui a realidade começa a ser retratada de forma mais clara. Então começa a surgir realismo, começa a surgir um foco mais na humanidade. É claro que tem os excessos também, nenhum movimento é 100% ruim e 100% bom. Júlia, seja bem-vinda. Mas começa-se a dar tanta ênfase ao ser humano que começa-se a pintar o ser humano nu. Então, o ser humano começa a ser mostrado com mais força a partir do Renascimento. E uma palavra que resume muito o Renascimento é humanismo. Porém, é um humanismo teológico ainda, porque o ser humano ele não saiu do período medieval teocêntrico e passou totalmente para um momento antropocêntrico. O Renascimento é exatamente essa transição. O ser humano começa a ser mais valorizado, porém, ainda com uma visão teológica de fundo. Então a gente sai de um teocentrismo da Idade Média, e que tinha um ascetismo muito grande também. Lembram dos monges? A ideia dos monges era sair das cidades, ir para um lugar isolado, para se voltar totalmente às coisas que eles acreditavam que eram espirituais, que é a leitura da Bíblia, a escrita da Bíblia,
oração, jejum, penitências, eles se flagelavam, então eles negavam os prazeres da carne de forma muito agressiva, muito forte. E no Renascimento, o ser humano começa a questionar esse excesso, que em vários casos era um excesso de fato, né? O flagelo, enfim. Então começa a surgir um humanismo, ou seja, o ser humano começa a ter um local mais com mais destaque no pensamento humano, e essas fotos aqui, ó, são todas fotos da época do Renascimento. Ó. Aqui é Deus em contato com o ser humano, veja que eles estão nus agora. Até Deus está apenas com uma coberta aqui nas partes íntimas, mas está sem camisa. Então a anatomia começa a ser estudada de forma mais profunda, porque a Idade Média, cadáver, era proibido estudar cadáver por causa da sacralidade da vida humana. Então aqui começa-se a ter acesso a mais cadáveres para estudar a anatomia. Então aqui é outro quadro, aqui é o nascimento de Vênus. Então começa-se a ter uma tentativa de voltar às ideias clássicas, gregas, romanas, e por isso que começa a sair. Alguns momentos ainda são pinturas sacras de realidades cristãs, inclusive, mas começa-se a sair da cultura cristã. Então começa-se a pintar cultura greco-romana, por exemplo, o nascimento de Vênus. Aqui são esculturas, né? Aqui é a roda da fortuna, algo muito forte também no Renascimento, e principalmente na Idade Média, que é aquela ideia da sorte humana, né? Fortuna num sentido de sorte humana, porque na Idade Média existia um determinismo muito grande. O ser humano ele tem pouca influência na vida, tem pouca influência nas decisões. E agora, no Renascimento, ele começa a ter mais controle, ele começa a ter mais autonomia sobre a sua vida, né? Então, é um momento de transição muito interessante. Então, sai o teocentrismo e entra um humanismo teológico. É um humanismo que ainda tem um fundo teológico, ainda se acredita em Deus. Porém, olha só, o teísmo, que é a crença que existe um Deus criador e que interfere no mundo, ele dá espaço para o surgimento do deísmo. O que é o deísmo, que surge nesse momento do Renascimento? Deísmo é a crença de que Deus cria todas as coisas, porém ele cria com uma estrutura tal que ele abandona a criação e ela funciona sozinho. Por que isso começa a surgir? Gente, nesse momento começam a surgir muitas descobertas científicas. Então, até então, acreditava-se desde Aristóteles, né, Ptolomeu e Aristóteles, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, é o chamado geocentrismo. Então essa era a ideia aristotélica e ptolomaica aristotélica, que reinou durante toda a Idade Média. Porém, com a maior tecnologia naquele momento, começa a surgir lunetas mais potentes, começa-se a surgir equipamentos de estudo científico muito mais potentes, e aí Copérnico descobre com seus cálculos, com a sua observação, que na verdade a Terra não está no centro do universo, a Terra está circulando o Sol. Então sai uma visão geocêntrica e passa-se a adotar uma visão heliocêntrica, que o Sol está no centro e a Terra está circulando ele. Isso foi uma revolução, porque acreditava-se há milênios que a Terra estava parada, porque da perspectiva do observador parece que é o Sol que movimenta mesmo. Porém, a gente não sabia que a Terra estava girando em torno de si e circulando o Sol. E isso dá a impressão que o Sol está movimentando, né? Então, aí começa-se a surgir essa ideia deísta de que começa-se a descobrir leis da física e o ser humano começa a pensar o seguinte: não, Deus de fato existe, ele até criou o universo, porém ele criou ele com leis tão perfeitas que ele funciona sozinho. E aí dá a origem à visão de mundo deísta e não teísta, com T de tatu.
Porque para o teísmo, Deus criou, mas ele interfere no mundo também, com milagres, com ações. Mas o deísta, ele dá um passo atrás. Ele acredita que Deus existe, mas ele foi colocado, o mundo foi colocado para funcionar sozinho. Outro movimento que surge também é o individualismo, em contrapartida com o anonimato da Idade Média. Então, por exemplo, na Idade Média, os artistas não podiam assinar suas obras, porque eles eram meros instrumentos na mão de Deus. Então, eles não poderiam aparecer. No Renascimento, por causa dessa individualidade mais valorizada, o ser humano sendo mais valorizado, os artistas passam a poder assinar suas obras. Olha que interessante, né? Algo muito simples para a gente, mas que naquela época não existia. E outra questão muito interessante é a questão do determinismo em detrimento da liberdade. Na Idade Média, o determinismo era muito latente. Deus controlava todas as coisas, você não existia uma possibilidade de muito fácil, era quase impossível alguém nascer numa classe social mais baixa e ascender para outra classe social. Então existia uma rigidez muito grande na Idade Média. E aí, no Renascimento, começa a ter o ser humano começa a ter mais uma sensação de liberdade, começa-se a valorizar mais a criatividade humana. Então, os artistas, por exemplo, na arte isso é muito mais fácil de observar, os artistas eles não estavam ali simplesmente para retratar realidades sagradas, mas ele tinha agora uma capacidade de criar coisas diferentes, criar novas perspectivas de pintura, criar novas paisagens, inventar novas coisas, retratar coisas não necessariamente de forma realista, e aí a arte vai se aprimorando a cada vez, né, depois disso. Outro momento interessante, outra questão interessante, é a relação do homem com a natureza. Na Idade Média, o homem se relacionava basicamente com Deus. Aqui, o homem começa a se relacionar mais com ele mesmo, com seus pares e com a natureza, através do empirismo, né? Começa-se a estudar mais a natureza de forma empírica, observando, fazendo cálculos, e não simplesmente por dedução, como era na Idade Média. Agora passa-se a valorizar a indução, ou seja, eu estudo as coisas, vou descobrindo coisas particulares e chego a verdades universais. Contrariamente à Idade Média, que... Opa, o vídeo pausou aqui, gente. Ok, voltamos. Contrariamente à Idade Média, que a forma, o método principal de descoberta da verdade era a dedução, partia-se de verdades universais para chegar em verdades individuais. Então, no Renascimento, isso muda. O empirismo, através de Francis Bacon, do René Descartes, ele passa a ter muito mais valor, né, essa linha empirista. René Descartes é mais racionalista, na verdade, né? Mas principalmente Francis Bacon, ele é o pai da indução, né? Então começa-se a estudar mais a natureza de forma direta e não partindo de ideias eternas, abstratas. Então o ser humano passa a ter mais contato com a natureza, estudar a natureza. Uma curiosidade interessante, por exemplo, para vocês entenderem como isso foi revolucionário. Ao longo da Idade Média, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, eles acreditavam que o mundo fora da Terra era perfeito, então os planetas eram círculos perfeitos, então tinha toda essa ideia, né, esse ideal de um mundo fora da Terra, ser perfeito. Por quê? Porque aqui, na visão grega, isso aqui foi criado, foi organizado por Demiurgo, né, e a matéria era má, por isso que Demiurgo não conseguiu fazer as coisas direito, por isso que tem muito sofrimento aqui no mundo. E aí, nesse momento, gente, por causa da evolução da tecnologia, eles começam a criar meios de observar os astros e perceberam que, por exemplo, na Lua tinham crateras, tinham deformidades. E aí eles começaram a questionar, poxa, então não é verdade essa ideia, esse paradigma ideal do mundo fora da Terra?
E aí que começou a instigar mais a curiosidade deles e a estudarem mais. Aí que se descobriu que a Terra não estava no centro, mas o Sol no centro e a Terra girava em torno dela, né? Então foi esses pontos que foram mudando a mentalidade do homem nessa transição do homem medieval para o homem moderno, né? E o Renascimento é essa transição. Ainda nessa fase, algo fundamental que vai explicar muito e vai ser determinante para a reforma protestante. Lembra que a gente está vendo tudo isso, esse quadro histórico, porque isso vai culminar na reforma protestante. Geraldo, seja bem-vindo aí, Geraldo. Foi o surgimento da imprensa. No ano de 1455, aqui no Ocidente, né, lá na Europa, o Gutenberg cria a imprensa. E quem está assistindo, vendo o desenho aqui, ó, isso aqui é um desenho de uma imprensa. Ou seja, o que, que é isso? Até então, as pessoas copiavam os livros manualmente. Então, toda a Bíblia era escrita manualmente por monges, copistas. E com o surgimento da imprensa, você copia uma vez, faz o molde lá, prensa num outro papel, você tem uma cópia. Prensa no outro papel, já tem mais uma cópia. Então a coisa se torna muito mais rápida, a informação se torna muito mais rápida. E isso foi fundamental para a divulgação das ideias protestantes, para que o movimento se torne mais abrangente. Por quê? Porque lembra que existiram reformadores, pré-reformadores, desde do Constantino, do século III, porém, a divulgação de informação naquela época era muito mais lenta. Então, o surgimento da imprensa foi fundamental para a reforma protestante tomar mais corpo e ser propagada para outros países. Por isso que a reforma começa. Tem reforma na Alemanha, tem reforma na Suíça, na Escócia, na Inglaterra, tudo ao mesmo tempo, né? Por causa da imprensa. Então foi fundamental a imprensa na reforma protestante. E com o surgimento da imprensa, os monges, Luanda, seja bem-vinda, os monges, eles perdem o monopólio do saber. Então todo o saber na Idade Média, né, a Igreja Católica dominava o saber, estava na mão dos monges, porque eles copiavam. A Bíblia oficial era a Bíblia em latim de Jerônimo, que foi no século IV, e só os monges sabiam latim. A missa era rezada em latim. As pessoas não conheciam, não tinham acesso à Bíblia. Então o saber estava todo nas mãos dos monges. Com o surgimento da imprensa, isso passa a ser pulverizado. Outra revolução que a gente teve foi a internet. A internet fez o mesmo fenômeno que a imprensa fez nessa época, na nossa época, né? A internet na nossa época fez o mesmo fenômeno que a imprensa fez na época dos reformadores. A internet possibilitou a divulgação, a propagação de informação de forma muito mais rápida. Isso tira poder das mãos de poderosos que podem usar os meios de imprensa, os meios oficiais, de má forma, de má fé, com má fé, né? Então, os monges começam a perder o monopólio do saber. Então, isso foi fundamental para a reforma protestante, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a estudar a vida de alguns pré-reformadores. Hoje o título da aula é Pré-reformadores. Então, nós vamos ver, a gente já viu nas outras aulas, os monges e os donatistas, e pincelamos um pouco alguns dos pré-reformadores, mas o foco ali era mostrar a igreja na Idade Média. Então hoje a gente vai voltar um pouquinho nesses pré-reformadores e entender um pouco o que eles pensavam, aonde eles viveram, o que aconteceu com eles, né? Então um deles, que foi muito importante, foi o Guilherme de Ockham. Ele nasceu no ano de 1280 e na Inglaterra, e ele começou a apoiar o movimento dos franciscanos. O movimento dos franciscanos foi, inclusive, um movimento de crítica à Igreja Oficial Romana. Por quê? Porque desde Constantino aí começou a entrar riqueza na Igreja, e nessa época, no século XIII,
a igreja já era um império muito grande, já existia, era dona de muitas terras, as igrejas eram muito grandes e muito cheias de riqueza, ouro, revestimento de ouro, era uma ostentação muito grande. E os franciscanos começaram a criticar essa igreja. Então Guilherme de Ockham começou a apoiar os franciscanos, criticando a riqueza papal, por exemplo. E ele criou um termo chamado navalha de Ockham. E aí, como a gente já viu o pensamento renascentista agora, vocês vão começar a identificar como esses homens estavam sendo influenciados por esses pensamentos renascentistas. Então, o que é a navalha de Ockham? É uma regra para tentar descobrir a verdade de forma mais efetiva. Então, ele dizia o seguinte: se uma lei da natureza explica por que uma rocha desceu rolando pela encosta de uma montanha, não faz sentido declarar também que um anjo ou um demônio a empurrou. Então, olha que interessante. A cabeça de um renascentista. Os monges naquela época, eles tentavam explicar todas as coisas não só de forma natural, mas também de forma espiritual. Então, se uma pedra rolava de uma montanha, eles poderiam até falar que tinha uma força atuando ali, mesmo não sabendo ainda o nome dela, né? Que Galileu ainda não tinha, Newton não tinha nomeado a gravidade, mas a gravidade já existia. Mas eles atribuíam uma causa sobrenatural também. Então o Guilherme de Ockham começa a mostrar o seguinte: se uma lei da natureza explica, a gente não precisa postular ou pressupor outras causas, até mesmo espirituais. Então é desnecessário, né? Isso é a navalha de Ockham. É uma forma de buscar a verdade de forma mais simples, com o mínimo de pressupostos possível. E ele defendia também que a igreja deveria ser governada por concílios, como era desde o início, e não pelo Papa, porque a igreja começou a ser governada por concílios, né, isso já desde a Bíblia. Teve o concílio de Jerusalém para discutir a questão da circuncisão, e depois o primeiro concílio de todas as igrejas da região foi em 325, o concílio de Nicéia. Reuniu bispos de todos os lugares do Império Romano naquela época, e foram tendo vários concílios ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, ao mesmo tempo em que o Papa, o bispo de Roma, começou a tomar mais poder para si. Perdão, gente. E o Papa, em algum momento, ele chegou a se tornar, a definir que ele era infalível. Então, que ele era o líder máximo, tudo que ele dizia era infalível e deveria ser lei universal. Então, as coisas foram invertendo de um governo conciliar para um governo papal na Igreja Romana, né? E o Guilherme de Ockham defendia que deveria se voltar ao governo da Igreja por concílios e não por papas, né? Ele, em 1326, foi considerado herege, foi excomungado da igreja e morreu em 1349 de peste negra. Morreu nessa condição de excomungado e sendo considerado herege. Então ele sofreu da peste negra, ele foi morto, inclusive, da peste negra, que estava acontecendo nesse momento lá na Inglaterra, né, na Europa. Outro homem muito importante é John Wycliffe. Nasceu no ano de 1328, agora a gente já vai para o século XIV. O Renascimento aqui está cada vez mais forte, o pensamento renascentista. Ele também foi um pensador que nasceu na Inglaterra, também defendia a ideia de concílios como governo da igreja e não o papismo. Ele criticou muito também as questões das indulgências, que nesse momento já estavam com maior regularidade. Criticou a transubstanciação. O que é a transubstanciação? A igreja romana acreditava que na hora da Eucaristia a hóstia se transubstanciava. A substância do pão mudava para a carne de Jesus, literalmente. E o vinho se transformava literalmente no
no sangue de Jesus. Então essa é a doutrina da transubstanciação. E eles criticavam essa ideia, falando que isso não tem fundamento, que a ceia era apenas um ato simbólico, fazer isso como lembrança, né, como Jesus disse, como lembrança até que eu venha. Então ele criticava essa doutrina também. John Wycliffe começou a falar que a Escritura tinha autoridade suprema, então a Bíblia começa a tomar mais autoridade com a ideia desses homens, desses pré-reformadores, porque até magistério. Magistério é a palavra que eu tinha esquecido lá no início, que é a interpretação oficial da Igreja Romana. Magistério da Igreja. É quem detinha o poder de interpretar a Bíblia. Então, qualquer interpretação que ia contra o magistério da Igreja era considerada herética. Então, ele defendia que não, a Escritura ela tem autoridade suprema, não os homens, não um papa ou um bispo, ou até mesmo, aí no tempo ainda não existia a figura do pastor reformado, né, protestante, mas a figura do bispo. Então não são homens que têm o poder de definir o que é a verdade, a Escritura tem o poder, né? E ele disse o seguinte, que até o Papa precisava obedecer ao padrão evangélico do ensino e prática derivado inteiramente da Escritura, né? Evangélico aqui não no sentido atual de uma igreja protestante, mas no sentido do evangelho, né? Porque a gente não pode fazer esse anacronismo, né, histórico, mas no sentido de obedecer ao padrão do evangelho. Então, para ele, até o Papa deveria, e isso era um absurdo para a época, né? O Papa era considerado infalível. Então, como que alguém diz que o Papa precisava obedecer o que está na Bíblia? Né? O Papa que decidia qual era a interpretação real, qual era a verdade, né? E ninguém podia questionar isso. E ele dizia também, olha que interessante, que a verdadeira autoridade, ela é serva e não abusa de impostos como fazem os papas. Então, como a gente viu no outro slide que eu mostrei mais para trás, os papas eles tinham mais de 7 fontes de renda, de impostos, de muitas coisas, de indulgências inclusive. Então, o John Wycliffe começou a mostrar, a questionar que a verdadeira liderança ela era serva e não abusava das pessoas com impostos, com cargas tributárias altíssimas, e o povo sofria muito. Nessa época era difícil encontrar pessoas, ter acesso ao alimento era difícil, água tratada, rede de esgoto, saneamento básico era muito difícil. Então ele começou a criticar esse abuso de impostos que sustentavam o Papa e toda a estrutura da igreja, que era muito pomposa e era muito cara, óbvio. Então ele começa a criticar isso. E isso não vai ser visto com bons olhos, obviamente, né, gente? Ele inicia, inclusive, a tradução da Bíblia para o inglês. Lembra que eu falei que a Bíblia oficial era a Vulgata Latina, de Jerônimo, em latim. Então essa era a Bíblia oficial da igreja. Ele tem a ousadia de traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Não sei se ele traduziu do latim ou dos originais, porque nessa época eles já começam, por causa do Renascimento, eles já têm interesse mais nas obras clássicas, eles começam a estudar mais a língua grega, a língua hebraica, e começam a ter acesso aos pergaminhos mais antigos, né? Porque na Idade Média as cópias eram todas latim, mas eles começam a ter acesso e saber ler as cópias na língua original, no grego e no Antigo Testamento o hebraico. Então eles começam a traduzir a Bíblia para o inglês. E os papas viam isso como um pecado terrível, né? O povo não podia ter acesso à Bíblia, porque senão eles iriam interpretar errado, né? Essa era a ideia. E ele foi tão importante, gente, para o movimento da Reforma, que ele foi considerado a estrela d'alva da Reforma, por causa desse início de tradução da Bíblia dele para o inglês. Foi condenado em 1382 como herege, né, obviamente, e foi para Lutterworth pastorear.
E, então ele teve esse momento aí de exílio. E aí, depois que ele morre em 1384, ele foi condenado em 1382, morre em 1384, e os seus discípulos, chamados os Lollardos, eles deram continuidade à tradução da Bíblia. E, além disso, eles viajavam pregando a palavra e disponibilizando-a em inglês para o povo. Então essa era uma visão muito forte para Wycliffe, de que o povo tinha que ter acesso à escritura na língua dele. Não adiantava a missa ser rezada em latim e o povo lá não entendendo nada do que estava sendo escrito, e principal, não podendo conferir se o que estava sendo dito era o que estava, se a Bíblia concordava com isso ou não. Porque se a gente lembrar, até mesmo na Bíblia, quando Paulo falava lá em Atos ao povo de Bereia, os bereanos conferiam na escritura se o que Paulo estava falando estava de fato concordando com o que a Bíblia já tinha revelado. Por quê? Porque o que já está revelado é algo mais seguro do que o que uma pessoa está falando. Então, esses homens entenderam a mesma coisa. Poxa, as pessoas têm que ter acesso à Bíblia para elas conferirem se o que o Papa, o que eu estou falando, é verdade ou não. E onde está a verdade? Está escrita, né? A verdade, a Bíblia foi escrita num período muito curto, muito próximo por testemunhas oculares, muito próximo à vida de Jesus. Então, historicamente, elas são muito mais confiáveis do que a tradição, que vai passando de geração em geração e pode se perder ao longo dos anos, né? Os discípulos, né, os Lollardos, diziam que o celibato defendido pela igreja, ele produzia aberrações sexuais, como aborto, por exemplo, infanticídio, porque muitos papas, muitos bispos não conseguiam viver em castidade. E aí tinham relações com freiras, tinham relações com prostitutas, e aí tinham filhos indesejados, e para esconder o seu erro, recorriam ao aborto, infelizmente, né? Então isso não é exclusividade das pessoas do feminismo hoje, do movimento feminista, né? Infelizmente, dentro da igreja, a gente já teve pessoas cometendo esses assassinato de crianças indefesas no ventre. Então, é uma questão muito triste na história da igreja. Os Lollardos também criticavam as imagens, as peregrinações, as orações aos mortos e a doutrina da transubstanciação, e diziam que isso não passava de superstição. Então, vocês começam a ver já como nesse momento, no século XIV, já tem pessoas com pensamentos muito contra o pensamento romano. E aí, depois de John Wycliffe e os seus seguidores, os Lollardos, surge um homem chamado John Huss. Wycliffe nasce em 1328, John Huss nasce em 1373, lá em Praga, na Tcheca, atual Tchecoslováquia, né? E ele leu por causa da imprensa, lembra? Isso se movimentava de forma muito mais rápida agora, através da imprensa, através não sei se nessa época surgem as máquinas a vapor, mas eu acho que é um pouco mais para frente, né, na Revolução Industrial. Mas só de haver várias cópias, e aí com cavalos, com carros puxando por tração animal, isso já se difundia muito mais fácil. Então ele leu as ideias de Wycliffe e passou a adotar elas no seu discurso. Tudo aquilo que o Wycliffe defendia, ele acreditou que aquilo era verdade mesmo, de fato. E aí ele também, mais uma vez, não agrada o Papa, não agrada a Igreja romana. O Papa interdita a cidade que ele morava para que todos sofressem pela rebeldia de John Huss. E aí o que ele faz? Ele se retira momentaneamente para que as pessoas não sofressem por causa das suas ideias, né? Porque elas não tinham nada a ver com aquilo, com aquela interdição, ninguém poderia sair, entrar, enfim, todo mundo iria sofrer com aquilo, né? Fome, inclusive. E ele
se retira momentaneamente, e então ele é chamado para um concílio, o concílio de Constança. Constança, eu acho que é isso mesmo. E para ele ser influenciado a ir nesse concílio, o rei promete uma proteção para ele. Porém, o rei não vai cumprir isso mais tarde, né? Nós vamos ver. E então ele é confinado e condenado durante o confinamento dele à condenação das doutrinas de Wycliffe, de John Wycliffe. Então a igreja começa a perceber que Wycliffe foi morto, mas as suas ideias não. Então eles condenam a doutrina de Wycliffe e desenterram os seus livros e queimam os seus livros. Isso já aconteceu inclusive na Idade Média com um papa, que um papa discordou de outro, e o papa já estava morto, eles desenterraram o papa vivo, desenterrou o papa que estava morto, vestiu ele com a roupa de papa, condenou ele novamente e queimou o cadáver dele. Então agora a mesma coisa acontece com as ideias de Wycliffe, né? Os seus livros são queimados. Isso era uma forma de mostrar para a sociedade quem detinha o poder, é uma forma de botar medo, né? De amedrontar as pessoas para não criticarem a igreja, né? A interpretação do magistério. Então acontece isso enquanto John Hus está confinado, aguardando a sua sentença. E essa imagem aqui é de um filme chamado John Hus. Vale a pena ver esse filme, assistir ele esses dias. E ilustra, né, um filme pequeno, 54 minutos, ilustra muito bem a vida de John Hus. E aí, uma das condenações, uma das acusações a John Hus é que durante o processo dele, Ark Felipe, seja bem-vindo, uma das acusações contra John Hus é que durante o seu processo ele tinha apelado para a Cristo, ao juiz, né, ao supremo juiz, que é Jesus. Então ele diz o seguinte: apelei sim ao Papa. Após a sua morte, minha questão permaneceu indeterminada. Então apelei para o seu sucessor, João 23, adiante de quem não consegui, no período de 2 anos, que meus advogados fossem admitidos para defender minha causa. Então apelei a Cristo, Supremo Juiz. Aqui está errado, gente. Supremo Juiz. Então olha só que interessante. Durante mais de 2 anos, ele estava sendo julgado pela igreja e os advogados dele não conseguiram defendê-lo. Então ele foi acusado de forma totalmente arbitrária, sem possibilidade de defesa. E aí, o seu discurso é considerado uma traição pela igreja romana. Ele é despido das suas roupas sacerdotais e é colocado na sua cabeça um mitra de papel com demônios e uma escrito dizendo líder dos hereges. Então o Papa usava essa mitra, né? Então ele foi colocado isso aqui para ridicularizá-lo e ele diz o seguinte: meu Senhor Jesus, depois que colocaram isso na cabeça dele, ele diz: meu Senhor Jesus, por minha causa usou uma coroa de espinhos. Por que não deveria eu, por sua causa, usar essa leve coroa, por mais ignominiosa que seja? Eu o farei de bom grado. Então John Hus viu uma similaridade do que ele estava passando com o que Jesus passou. Ele tomou essa coroa, né, essa mitra, de bom grado, porque Jesus tinha sofrido e estava sendo blasfemado e estava sendo humilhado. Então ele não viu problema em sofrer isso também, né? Para quem está aí online, gente, eu estou gravando essa aula no computador, depois eu vou disponibilizar no YouTube da Igreja Pão da Vida, BH, e vai vir os slides, tá? Para vocês acompanharem depois. Eu estou falando tudo isso aqui com slides, tá bom? E então o bispo, quando ele despe, né, a sua roupa de sacerdote para ele ser excomungado, ele diz para John Hus o seguinte: entregamos a sua alma para o diabo.
E aí John Huss responde: mas eu entrego em tuas mãos, Senhor, olhando para o céu. Eu a entrego em suas mãos, Senhor Jesus, o meu espírito que tu redimistes. Então, o sacerdote diz que estava entregando a alma de John Huss para o diabo, e John Huss responde para Jesus: mas eu a entrego nas tuas mãos, Senhor. Então ele foi para a fogueira, porque ele foi condenado à fogueira, ele foi para a fogueira de forma tranquila, serena, não retrucando, não respondendo o mal com o mal, mas respondendo o mal com o bem. Então isso aqui é uma cena do filme também, quando ele está já preso na fogueira, e aí o bispo dá uma última chance para ele tentar se retratar. Você tem a última chance. E aí, mesmo dentro da fogueira, mesmo diante da morte, ele não nega os seus escritos, ele não nega o que ele acreditava, as suas críticas ao papado, ao abuso da igreja, à riqueza da igreja, ele não retira nada. Então ele é condenado à fogueira, e aí na fogueira ele diz para o bispo o seguinte: você está prestes a queimar um ganso, porque Huss, na língua boêmia, significava ganso. Então ele fala o seguinte, segundo o John Foxe, naquele livro, o Livro dos Mártires, esse livro aqui, ó, o Livro dos Mártires, John Foxe relata o seguinte: John Huss disse isso: você está prestes a queimar um ganso, mas em um século encontrarás um cisne que não poderá assar nem ferver. Então alguns acreditam que isso é uma profecia para a vinda de Martinho Lutero, que viria exatamente 100 anos depois, né? Em 1517, Lutero iria desencadear a reforma protestante. Daniel, seja bem-vindo. Então John Huss provavelmente, mesmo sem saber, estava profetizando a vinda de Martinho Lutero, né? Então ele diz isso na fogueira. E aí atearam o fogo nele, e quando o fogo começou a esquentar, ele começou a entoar um hino em alta voz e de forma alegre, que foi ouvido através dos estalos do fogo e do barulho da multidão. E depois de um tempo, a sua voz foi interrompida pela severidade das chamas. E então ele morre queimado, vivo, né? Esse foi o final de John Huss, um homem que defendeu a volta à escritura, criticou a autoridade, o abuso dos papas, e esse foi o seu fim, queimado vivo, mas de forma alegre, sem responder o mal com o mal, né? E os seus discípulos, gente, olha a influência de um homem na história. Alex, seja bem-vindo. Olha a influência de um homem na história. Os discípulos de John Huss foram chamados taboritas. E eles rejeitaram, eles foram um pouco mais além de John Huss. Eles rejeitavam tudo que não estava na Bíblia. Então eles tentaram, aqui já foi um excesso, né, obviamente, porque a Bíblia não é exaustiva, ela não fala sobre todas as coisas da existência, mas ela é suficiente. Tudo que a gente precisa para a salvação está lá. O que não está, a gente pode, por meio de sabedoria, por meio de adaptações, modificar. Por exemplo, o formato de batismo. Não é algo tão claro na Bíblia se é por aspersão ou por imersão. Porém, o batismo é um princípio bíblico. Então, a forma, ela pode ter variações dependendo do contexto. Se não há, por exemplo, água perto de uma pessoa que quer batizar, não quer dizer que ela não possa ser batizada por aspersão. E tem que ser por imersão, né? Senão ela não vai ser salva. Até mesmo o batismo, que é um princípio, o ladrão na cruz não foi batizado e Jesus falou que ele seria salvo. Então a Bíblia não é exaustiva sobre vários assuntos, mas ela traz princípios que a gente pode usar eles para nortear a nossa prática. Então, rejeitar tudo que não está na Bíblia também é um excesso que os taboritas, discípulos de John Huss, cometeram, né? Mas dado aquele contexto de um abuso exagerado da Igreja Católica, é compreensível
porque eles foram para esse outro extremo, né? E dos taboritas vieram os moravianos, que são os cristãos descendentes que seguiam a linha de John Huss, que viviam na Morávia. E esses moravianos, gente, foram os maiores missionários da história da igreja. Eles, inclusive, essa foto aqui é exatamente de um momento desse, dois ou três jovens moravianos, eles queriam evangelizar os escravos. E aí ele perguntou para um senhor de escravo, falando o seguinte: a gente pode ir lá evangelizar? E aí o senhor falou: claro que não, lá só entra escravo e ninguém vai entrar lá na minha terra para evangelizá-los. E aí os jovens falaram o seguinte: e se a gente for como escravo? Aí o senhor falou: aí sim, aí vocês podem, mas eu não vou pagar nem a passagem de vocês. Então, eles se vendem como escravos e o dinheiro dessa venda eles pagam a sua própria passagem para tomar aquele navio e, e viver como escravo apenas entre aspas, né? Apenas para evangelizar os escravos. Então, esse é o nível de pessoas que surgiram dos discípulos de John Huss, né? E conta a história que quando esses jovens estavam no navio, distanciando da costa para ir viver como escravo, e as pessoas que estavam ali, os seus familiares, nunca mais iriam vê-los, eles diz a história que eles começam a cantar o seguinte: Senhor, receba o sacrifício, receba a recompensa do nosso sacrifício. Então eles vão ali para o meio dos escravos e morrem lá para pregar o evangelho aos escravos. E dos moravianos surge um homem chamado Comênios, no século XVI, que vai ser o pai da didática. Comênio, ele vai ser um moraviano que vai escrever muito sobre a didática, vai defender a universalidade da educação para os pobres e para as mulheres que não tinham direito a isso até então. E ele organiza um livro que ele é considerado o pai da didática, gente. Então, olha que interessante como que um homem influencia as suas próprias gerações, o que surge disso, né? E, por último, John Wesley. John Wesley foi discipulado pelos moravianos. Então, os moravianos, que eram discípulos dos taboritas, que eram discípulos de John Huss, influenciaram inclusive John Wesley, um dos maiores avivalistas da Europa do século XVIII. Então, e por último, na verdade, foi Lutero. Lutero leu os livros de John Huss e se inspirou em John Huss quando ele estava enfrentando as mesmas coisas lá na Europa, nesse momento, né, na Alemanha. Então, John Huss foi um homem importantíssimo. John Wycliffe, John Huss foram homens importantíssimos no movimento de pré-reforma. E aí a gente vai ver agora um outro personagem chamado Jerônimo Savonarola, que nasce no ano de 1452, na Itália. Ele também criticava a corrupção, a riqueza na igreja. Vários deles vão trazer a mesma tônica, gente. Ele, inclusive, institui um movimento chamado Queima de Vaidades. O que é isso? Ele veio de uma família muito simples. Então, ele começou a criticar esse excesso de riqueza na igreja. Então ele institui um momento que é a queima de vaidades. Na praça, as pessoas traziam aquilo que elas pensavam e entendiam que eram vaidades e queimavam aquilo ali em praça pública. Isso, inclusive, esse momento, esse evento, substituiu o carnaval posteriormente lá nessa cidade. Então, Jerônimo Savonarola institui essa prática para as pessoas abandonarem as vaidades da vida, né? E isso também, obviamente, não agradou o Papa. O Papa enviou bulas de excomunhão, de heresia, e ele foi considerado cismático pela Igreja Papal. E qual foi a morte dele? Ele alcançou misericórdia. E qual foi a misericórdia que ele alcançou? De ser enforcado antes de ser queimado. É irônico, mas é muito triste, né? Isso foi a misericórdia que ele alcançou.
de ser enforcado antes de ser queimado, coisa que John Hus não teve. John Hus foi queimado vivo por causa das suas ideias. Outro homem que influenciou muito os movimentos antes da Reforma, aqui a gente já está num momento onde quase Martim Lutero já está nascendo. Erasmo de Roterdã, no século XV, no ano de 1466, ele nasce na Holanda. Ele é filho ilegítimo de um sacerdote com a filha de um médico. E ele também defendia a moderação entre o ascetismo dos monges, né, aquela negação da vida humana dos monges, e o outro excesso, que era a riqueza dos papas. Então ele defendia uma vida de moderação. A gente não precisa ser tão pobre como os monges, mas também não precisa ser tão rico como a igreja a igreja romana, os papas. Então a gente tem que existe um caminho intermediário, essa é a vida cristã, né? E aí olha o que diz o Roger Olson nesse trecho do livro dele. No que dizia respeito a Erasmo, não existia nenhum antagonismo moral nem intransponível entre Jesus e Sócrates, entre os ensinamentos cristãos e a sabedoria da antiguidade clássica, entre a piedade e a ética. Ele chegou a chamar o Sócrates de São Sócrates e o enalteceu como modelo de sabedoria natural, assim como Jesus era um modelo de sabedoria e bondade sobrenaturais. Olha que interessante, aqui reforça aquela ideia renascentista que a gente viu alguns slides anteriormente. O homem agora ele não sai do teocentrismo para um antropocentrismo ou para um ateísmo. O homem agora começa a valorizar apenas mais o ser humano. Então ele começa a valorizar mais Sócrates, mais as sabedorias, a filosofia, né, como coisas boas. É claro que existe a boa e a má filosofia, mas ele considerava Sócrates, e de fato Sócrates falou muitas coisas muito boas, né? Quando a gente vai estudar filosofia, a gente percebe isso. Quando eu fui fazer filosofia na faculdade, eu comecei a perceber o quanto a nossa cultura ateísta moderna, atual, contemporânea, faz uma leitura errada da filosofia socrática. Eles falavam muito de Deus, o Deus deles, o Deus de Platão, Sócrates e Aristóteles, eles acreditavam, o Platão tinha a ideia do demiurgo, mas o Aristóteles ele acreditava num teos, né? Inclusive esse é o termo que os autores bíblicos vão usar para escrever o nome de Deus no Novo Testamento. Eles acreditavam nesse teos, nessa ordem, nesse logos que organizava todas as coisas, que era o criador de todas as coisas. Então eles falaram muitas coisas muito boas, que mesmo que não sejam religiosas em outros momentos, mas são verdades que a gente pode racionalmente abraçar como coisas boas, né? Então Erasmo de Roterdã começa a mostrar exatamente isso. Sócrates foi um modelo de sabedoria natural, assim como Jesus era um modelo de sabedoria sobrenatural. Tudo isso vem de Deus. Então o homem renascentista, ele abraça as duas coisas, a realidade humana e divina, ele tenta fazer essa conciliação, isso é muito interessante. Outro homem muito importante, um pré-reformador, foi William Tyndale. Ele já nasceu no ano de 1484, Lutero aqui já tinha nascido também, ele foi contemporâneo a Lutero, ele morreu no ano de 1536, um pouco depois já da reforma de Lutero, em 1517, e ele nasceu no país de Gales, porém foi criado na Inglaterra. Ele foi professor em Oxford, na Universidade de Oxford, e ele lia a Bíblia em oculto para os seus alunos. Por quê? Porque isso era proibido, né? O magistério da igreja, a oração, a Bíblia tinha acesso apenas na missa, que era rezada em latim, o padre de costas. Então, as pessoas não tinham acesso livre à escritura. E essa foi uma pauta muito forte na vida dos pré-reformadores. E ele argumentava sempre baseado na Bíblia. Né? Tudo que ele falava, ele tentava fundamentar na Bíblia. Isso gerou muitos inimigos dentre os sacerdotes. E certa vez ele estava discutindo com um teólogo e ele ouviu algo
da seguinte forma: melhor é ficarmos sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Um teólogo disse isso para ele. Então ele não suportou tamanha blasfêmia e retrucou: eu desprezo o Papa e todas as suas leis. E acrescentou que se Deus lhe poupasse a vida, em poucos anos faria com que um garoto que operava o arado conhecesse mais da Bíblia do que o Papa. Então, gente, às vezes a gente fica assustado com os pré-reformadores e até com os reformadores, a agressividade, o excesso que eles trouxeram, em vários momentos trouxeram excesso, fizeram coisas erradas, de fato, a gente não pode negar isso, mas não justificando o erro deles, mas eles vieram em resposta a um período, a um momento em que as coisas estavam muito absurdas mesmo. A gente viu no início da aula como que a igreja estava corrompida, como que o Papa estava abusando dos seus fiéis com, com impostos, e nós vamos ver que o estupim da reforma foi exatamente as indulgências, que era vender papéis para comprar salvação, perdão de pecados. Então foi algo assim, tinha algo, a igreja estava muito problemática, tinha algo muito sério. Então, por isso esses homens chegaram a esse nível também, né? Então é importante lembrar disso. E William Tyndale, gente, acreditava que o principal mal da igreja era esconder a Bíblia das pessoas. Como que Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará? E Jesus diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Como que as pessoas teriam acesso à verdade se a Bíblia era só em latim e só os sacerdotes sabiam latim? Então, William Tyndale, assim como Wycliffe, John Hus e os outros reformadores, pré-reformadores que a gente viu, eles acreditavam que o principal mal da igreja era esconder a Bíblia das pessoas. Por isso que, assim como Wycliffe, Tyndale também se esmerou em traduzir a Bíblia para o inglês. Porque eles viam que ele escreveu à mão. Eles viam que as pessoas eram ignorantes porque não tinham acesso à verdade. E aí ele escreveu todo o Novo Testamento à mão em inglês. Escreveu à mão, porque provavelmente ele não teve acesso à imprensa naquele momento, mas ele escreveu à mão. E ele começa a escrever o Antigo Testamento também, a traduzir o Antigo Testamento, e ele decide fazer a impressão do livro de Deuteronômio lá em Hamburgo. E aí ele pega um navio, vai para lá para fazer a impressão do livro de Deuteronômio, que ele tinha acabado de traduzir. Porém, ele sofre um naufrágio. E nesse naufrágio, ele perde os seus livros, as suas cópias, perde todo o seu dinheiro. E isso foi um desafio muito grande na vida de William Tyndale, porque foi um teste muito grande, né? Ele, com muita dificuldade, traduziu o Novo Testamento. Agora, quando ele começa a traduzir o Antigo Testamento, ele termina um livro de Deuteronômio, ele perde tudo nessa viagem, nesse naufrágio. Então, ele, em 1536, ele é preso e condenado à fogueira. Então, gente, não era algo muito fácil ser cristão nessa época, principalmente ser cristão defendendo algo contrário à igreja oficial romana. Então ele foi condenado e preso, condenado à fogueira. E aí, na fogueira, ele exclama a seguinte oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Então essa é a vida de William Tyndale. E a sua tradução foi proibida em 1537. Por quê? Porque a igreja queria de toda forma conter essas revoltas, esses reformadores, esses pré-reformadores. Então eles condenavam os escritos, condenaram de Wycliffe, condenaram a tradução de Tyndale em 1537. Por quê? Porque eles queriam conter, né? Surge nesse momento também o Index, que são os livros proibidos pela igreja. Então a igreja a igreja romana tentou governar pelo medo, pela opressão, pela proibição, né? Porém, isso não surte efeito, né? Não tem efeito a longo prazo.
E agora, gente, a gente vai focar um pouco nas causas da reforma, porque a gente viu a vida de vários reformadores. Agora a gente vai focar em 4 causas que são causas que se complementam para a reforma protestante. Nunca um evento na história acontece de forma unicausal, né? Uma única causa. Geralmente são várias causas que se complementam para gerar um evento tão grande na história, né? Como a reforma protestante. Então, a primeira causa da reforma foi o descrédito da igreja. Lembra que eu falei que a corrupção no papado estava muito grande? Eles estavam abusando de impostos, a corrupção, a vida deles não estava, muitos fizeram muitas coisas erradas, mataram outros papas que estavam tentando subir ao papado, enfim. Só que qual foi o estopim da reforma protestante lá na Alemanha, né, que é o principal é o Martim Lutero? Foi as indulgências. Essa imagem aqui, ó, é de um documento de indulgência. E o que era a indulgência? O Papa assinava um documento perdoando os pecados das pessoas. E não só de você. Você poderia comprar uma indulgência para você, mas você poderia comprar uma indulgência para alguém que já morreu. Olha o nível do absurdo. Você pagava pela salvação, ou sua, ou de alguém que já morreu. Então isso foi... Felipe, seja bem-vindo aí. Isso foi algo que Lutero, ele já vinha tendo acesso às ideias dos pré-reformadores, a crítica da riqueza, do abuso da autoridade, porém, a indulgência foi o estupim. E o que era a indulgência? Olha só, o Carnes diz o seguinte: era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro e que livraria aquele que a comprasse da pena do pecado. Cria-se que Cristo e os santos tinham alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas que o excedente de mérito estava guardado no tesouro celestial do mérito, de onde o Papa poderia sacar no interesse dos fiéis vivos. Gente, olha o nível do absurdo. Acreditava-se que Jesus e os santos tinham uma vida tão reta e tão santa que existia um banco celestial com mérito, né, com crédito desse mérito deles, e que o Papa fazia saque desse mérito em prol dos seus fiéis. Olha o nível de absurdo, gente. Então é um negócio muito, muito, muito absurdo. Não consigo imaginar o nível de revolta que isso geraria. Imagina você vendo uma pessoa humilde. É a mesma coisa que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, aqueles pastores que oprimem os seus fiéis, tentando arrancar todo o couro deles para enriquecer. As pessoas humildes, com vida humilde, às vezes tiram do que não pode para ofertar, para dizimar na igreja, e os pastores estão nadando no dinheiro. Então, essa mesma revolta que a gente sente hoje ao ver isso, é o que acontecia nessa época. As pessoas comprando indulgência para ser livre dos pecados. E a indulgência ela começa lá no século XIII. Porém, ela vira dogma no século XIV. Então, nessa época, ela já estava num nível muito mais frequente. E, para o pobre, era grátis. É um atenuante, né? Para o pobre, a indulgência era grátis. Mas para um rei, que é o mais rico naquele momento, poderia custar até $300, ou seja, convertendo para hoje, R$ 1.500. A salvação poderia custar R$ 1.500. Então, pessoas de outras classes sociais, intermediárias, pagavam um pouco menos. Mas imagina isso, imagina uma pessoa de classe média com uma vida difícil hoje, pagando aí R$ 500 numa indulgência. Então isso é revoltante, né? E esse cara aqui, ó, dessa imagem, é o Johann Tetzel, que em 1517, olha só, começa a vender indulgências na Alemanha.
E quem morava ali nessa época? Martinho Lutero. Então percebam como as coisas vão acontecendo ao longo da história e vai se aproximando de Lutero, né? Então Tetzel começou a vender indulgências lá na Alemanha e olha o que ele dizia, gente. Ele dizia que a cada tilintar da moeda caindo na caixinha, uma alma saía do purgatório direto para o céu. Segundo ele, o arrependimento não era necessário para quem comprasse uma indulgência. Por si mesma, a indulgência por si mesma era capaz de dar perdão completo de todo o pecado. Então, assim, além do absurdo moral da indulgência, quem conhece um pouco da Escritura percebe o quão problemático isso também é, né? A Bíblia traz que a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, e simplesmente por crer em Jesus, entregar sua vida a Ele, a pessoa é salva. Então o Tetzel dizia que não era necessário nem arrependimento. E isso o ladrão na cruz só foi salvo porque ele se arrependeu dos seus pecados. O outro não foi porque não se arrependeu. Então, ele está falando que nem arrependimento era necessário. Então, assim, gente, isso chegou num nível tão absurdo que aconteceu o que aconteceu com a Reforma Protestante, né? E, infelizmente, muitos se perderam, muitos reformadores se perderam e começaram a ter ações exageradas, né? Infelizmente, por causa disso. Então, o estupim da Reforma foi as indulgências, né? E isso foi a primeira causa que nós estamos falando, do descrédito da igreja. A segunda causa foram mudanças políticas, gente. Começam a surgir nações-estados, inspiradas nas cidades-estados gregas. Lá na Grécia, antigamente, existiam cidades-estados, não existia um país gigantesco. Existiam cidades isoladas, cada uma com a sua regra, com a sua autonomia, com a sua soberania. Então começam a surgir nações-estados, estruturas um pouco maiores, mas também muito menores do que o grande Império Romano, por exemplo. O Império Romano era o império da Europa inteira. E aí começam a surgir regiões maiores que as cidades gregas, porém menores que o Império Romano, querendo autonomia. Então, isso vai ser uma mudança política importante, geográfica, para a Reforma Protestante. E na Idade Média, existia uma unidade política e uma unidade na igreja. Então o imperador do Império Romano, por exemplo, Constantino, era imperador de todo o Império Romano, de uma área gigantesca de toda a Europa, e a igreja também era universal, né? A igreja católica, né? Aqui é o Vaticano, a sede da igreja lá em Roma, a igreja era universal. Já no Renascimento, há um desejo de um nacionalismo, ou seja, nós somos uma nação menor do que esse império todo e a gente quer autonomia e a gente quer também as igrejas nacionais. A gente não precisa de uma igreja, de uma pessoa que domina a igreja em todo o império, em todos os lugares. A gente não quer mais um papa dominando sobre a liderança de toda a igreja. Existem os presbíteros em cada igreja, como era no princípio, né? Paulo ia em cada cidade nomeando presbíteros e eles regiam aquelas igrejas locais. Paulo nem Pedro nunca galgaram o domínio. Em qual sentido? É claro que eles, como apóstolos, eles tinham acesso à verdade e eles iam pulverizando essa verdade ao longo das igrejas, mas eles não clamavam para si um domínio absoluto sobre todas essas igrejas. Eles nomeavam líderes que iam governar as igrejas, né? A terceira causa da reforma são mudanças econômicas. Começa a surgir uma classe média. Isso aqui, gente, são os burgos medievais. Então, a gente passa a transicionar de uma cultura rural, que é a cultura da Idade Média, com os feudos, com uma cultura agrícola muito forte, e começa a surgir nesse momento, no Renascimento, retomar o comércio. Roma faz muitas rotas de viagem, faz muitas estradas, e o comércio começa a ser facilitado. Então,
aí começa a surgir os burgos, que são essas aglomerações de comerciantes. Daí vem o termo burguesia, né? Aí surge a burguesia, esses homens começam a fazer comércio, eles começam a ter uma certa ascensão social, algo que não era muito comum na Idade Média, né? E eles também começam a querer participar da vida política, eles começam a querer dar pitaco na vida política. Porque naquela época era o rei, o imperador, o papa, e eles não tinham muito acesso à política, as pessoas não tinham muito acesso. Porém, os burgueses começam a se ascender economicamente e eles começam a querer ter voz também politicamente. E outro ponto importante, a igreja ela tinha uma rigidez muito grande com relação aos juros, por exemplo. Ela condenava a usura. Qualquer juros era proibido, mesmo que sejam juros pequenos e mesmo se aquilo fosse usado para movimentar o dinheiro, mesmo que para beneficiar mais pessoas, todo juros era proibido pela igreja. Então esses burgueses que estavam se ascendendo no seu comércio, eles começam a querer o seguinte, poxa, eu queria render mais o meu dinheiro e a igreja está me impedindo de fazer isso, por causa das suas ideias. E eles começaram a revoltar também com os impostos que eram enviados todos para Roma. Eles queriam ascender socialmente, eles queriam multiplicar o seu dinheiro. E em muitos casos, óbvio que eles gostariam até de ultrapassar o que é digno, o que é justo, mas para acumular riqueza, óbvio. Sempre o ser humano ele tem uma tendência de romper limites, né? Limites saudáveis, inclusive. Então, eles começaram a ver a igreja romana como um empecilho para isso. Então, esses burgueses vão, inclusive, apoiar o movimento de reforma. Por quê? Porque eles queriam tirar Roma do poder. Aí a gente junta com tudo isso a fome, a peste negra, a guerra dos 100 anos. Tudo isso gera no homem da Europa uma ânsia por mudança radical, né? Então são vários fatores, mesmo dentro de um fator que são mudanças econômicas, são vários fatores, o surgimento da classe média, aumento do comércio, a rigidez da igreja, os impostos, essas outras guerras, essa fome, tudo isso vai gerando no homem, nessa época, uma ânsia por mudança. E por último, a mudança intelectual, gente. O intelecto, a cosmovisão, a forma como o ser humano enxerga o mundo, sempre está por trás de toda e qualquer mudança na história, né? As atitudes surgem de ideias anteriores a ela. Então, o interesse do Renascimento pelas fontes clássicas, aqui é um quadro, eu já mostrei, né, naquela outra imagem, aqui é um quadro que começa a mostrar a nudez humana, que os gregos valorizavam muito. Então eles começam a retomar essas fontes clássicas e vão ser influenciados por elas, né? Então há uma mudança intelectual muito importante, a ênfase no indivíduo. Então eles começam a perceber que a salvação é algo entre a pessoa e Deus. E qual que era o lema da Igreja Católica? Sem a Igreja não há salvação. E aí o homem nessa época, por causa do fato dele estar se voltando para si como ser humano, a se valorizar como ser humano, ele começa a ter acesso à Bíblia e começa a entender que, olha, a minha relação com Deus é entre mim e Deus somente. Eu não preciso de intermediários para a salvação, né? Não que eles não precisavam de uma igreja para congregar, para estudar a Bíblia juntos, para ter comunhão. Não é esse o caso. Mas, num sentido de salvação, eles não precisavam de ninguém. Não precisavam do Papa, de um sacerdote. Não precisavam de ninguém para ser salvo. Eles eram salvos simplesmente por entregar a vida a Cristo. Então, isso foi uma mudança intelectual muito importante também. E por último, gente, o espírito crítico, né? Esse espírito crítico renascentista favoreceu as pessoas, os padres, os monges que viam as coisas erradas da igreja romana a criticar a igreja, que era muito poderosa. Então esse espírito crítico foi a última causa
no caso intelectual, que favoreceu a reforma protestante, favoreceu e facilitou a crítica à igreja oficial. Então esse é o nosso último ponto, e eu queria finalizar tentando tirar algumas lições dessa aula. Então quando a gente vê esses homens, o quanto eles sofreram para defender a verdade da Bíblia, que já estava revelada na Bíblia, a gente começa a perceber o quanto a verdade ela pode exigir de nós. E aí, será que a gente está pronto para isso? Será que, como Jesus falou, quando vier o anticristo e as coisas vão ficar muito piores, como esses homens já enfrentaram, será que nós estamos prontos para isso? Será que nós conhecemos a Deus de verdade? Ou será que a gente vem de uma tradição religiosa, nascemos na igreja católica ou evangélica, fomos batizados quando crianças na igreja católica, ou nascemos na igreja evangélica, sempre frequentamos a igreja. Será que a gente conhece a Deus de fato? E Deus, ele prova a nossa fé muitas vezes na dificuldade. Deus, ele está formando pessoas com caráter para conhecê-lo pessoalmente, se entregá-lo e aí iniciar o processo de santificação, para que essas pessoas possam ser fortalecidas para suportarem as dificuldades da vida e serem dignas de viverem no reino vindouro, a salvação. Então, pense na sua vida. Pense se você conhece a Deus de fato ou se você é apenas um religioso como eu era. Eu nasci num lar católico e sempre fui na igreja, sempre fui religioso, porém nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca conhecia a verdade por mim. Eu sempre estava à mercê do que um padre falava. E um dia eu tive acesso direto à verdade. Porque Jesus, quando morre, a gente precisa lembrar que quando ele morre, o véu do templo se rasga. O véu do templo separava o lugar santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Esse era o templo dos judeus. Então, quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. O que isso simboliza? Que agora nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de sacerdotes como os judeus precisavam, e, infelizmente, a Igreja Católica começou a trazer essa ideia do sacerdote também, né? Mas a morte de Jesus já mostrou para a gente que a gente não precisava mais dos sacerdotes para ser salvo. Temos acesso direto a Deus agora. Nós precisamos da Igreja para nos santificar, não para nos salvar, né? Mas em algum nível também a Igreja ela pode ser um meio para a nossa salvação. A gente pode ouvir o Evangelho por meio da Igreja, a gente pode ouvir o Evangelho por meio de uma pessoa. Então a Igreja ela é muito relevante, ela é muito importante, pode desempenhar um papel fundamental na nossa salvação, mas a nossa salvação não se dá por causa do intermédio de um pastor, de um padre, mas porque nós nos entregamos diretamente a Deus. E aí nós precisamos de uma igreja a partir desse momento para nos santificar, para estar do lado de pessoas que estão lutando contra o mesmo pecado que a gente, e eles podem nos fortalecer e a gente pode fortalecê-los nessa caminhada. Então pense nisso, pense no quanto esses homens se entregaram pelo Evangelho, pela defesa da verdade, e que isso inspire a nossa vida e que a gente que nós sejamos pessoas corajosas e de fé como esses homens foram. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e que na próxima aula a gente vai estudar a reforma de fato, os movimentos da reforma, e que isso impacte a nossa vida para a gente viver o Evangelho de fato, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, quinta-feira que vem, às 20 horas. Fiquem com Deus.